uma idade padrão a partir da qual nós nos tornamos idosos, a sociedade nos olha, nos encara como idosos e, portanto, caímos dentro da categoria de idosos ou de velhos, é uma noção, desde logo, que vale a pena ser discutida, porque, de facto, hoje, sob o ponto de vista, digamos, psicológico, e também sob o ponto de vista médico, se quiserem, a velhice tem muito mais a ver com a redução da funcionalidade do que propriamente com a idade. Isto é, hoje a velhice tem muito mais a ver com o modo como as pessoas funcionam do que propriamente com a idade. Não tem a ver necessariamente com o aspecto, tem necessariamente com o aspecto das pessoas, não tem a ver com o facto de elas terem mais ou menos cabelo, terem mais ou menos rugas, tem mais a ver com aspectos de ordem funcional, isto é, da maneira como agem, como conseguem interpretar o mundo, como conseguem discutir o mundo, como se conseguem movimentar, como conseguem deslocar-se, como conseguem ser autónomas, com um grau de autonomia mais ou menos elevado. E, portanto, esta ideia de associar, de facto, a velhice à idade, ou a entrada na velhice a uma idade, a uma determinada idade, é claramente digamos, é um vício que nós herdamos e do qual estamos a sentir, quando digo estamos, digo a sociedade em geral, alguma dificuldade em nos libertarmos. Até porque hoje, se há formas muito diferenciadas de vivermos enquanto jovens e enquanto adultos, também há formas muito diferenciadas de vivermos enquanto idosos. Portanto, nós não conseguimos hoje, se olharmos para estes 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos, não conseguimos hoje também dizer que há um modo padrão de viver a velhice. Há pessoas que, de facto, vivem a velhice de uma forma que eu diria triste, sozinha, isolada, mas há pessoas que, mesmo com mais de 75, com mais de 70 e até com mais de 35 anos, continuam a ser ativas, continuam a ter uma vida perfeitamente integrada socialmente e continuam a usar as capacidades que têm, que em alguns casos estão perfeitamente preservadas, para, não só para o bem público, mas também para o bem comum, mas também para a satisfação das suas necessidades e dos seus desejos. Portanto, de facto, hoje não há um modo típico de envelhecer. As ideias com que nós, de facto, crescemos, e muitos de nós crescemos com uma ideia doméstica da velhice, não é? A ideia da avózinha que fazia os bolos, a ideia do avôzinho que contava as histórias, digamos, toda essa visão doméstica e, portanto, muito convivial da velhice, de facto, é uma visão que hoje também não funciona, porque, efetivamente, nós temos formas substancialmente diferentes de encarar a velhice e de viver. Portanto, eu diria que a idade cronológica, portanto, o número de anos que nós vivemos desde o nosso nascimento, é hoje, de facto, um critério insuficiente para se caracterizar não só a condição psicológica, mas também a condição de saúde das pessoas, sobretudo das pessoas mais velhas. Agora, se é verdade que, à medida que envelhecemos, vamos nos tornando cada vez mais diferentes uns dos outros, portanto, isso significa, basicamente, que não podemos ser encarados todos da mesma forma, que também não podemos ser tratados todos da mesma forma, também é verdade que ao envelhecimento não podemos associar uma visão demasiadamente otimista de capacidade absoluta ou de ausência de limitações, porque, de facto, e esta é uma questão importante, temos de nos perguntar frequentemente que qualidade de vida é que podem as pessoas idosas, nomeadamente em Portugal, esperar durante, digamos, os 20, 30 anos que poderão viver depois dos 65 anos. Porque reparem que é verdade que hoje, mesmo pensando não nas pessoas que hoje nascem, mas nas pessoas que hoje já atingem, portanto, a idade dos 65 anos, é verdade que hoje a esperança média de vida aos 65 anos de idade em Portugal não é muito diferente daquela que é noutros países, nomeadamente da Europa, considerados países mais desenvolvidos do que Portugal, e que estou a pensar, nomeadamente, nos países do norte da Europa. De facto, hoje em Portugal, quando se atinge os 65 anos de idade, ainda é expectável viver em média mais de 20 anos de idade. Ou seja, a pessoa que hoje tem 65 pode, em média, esperar viver até aos cerca de 85 anos de idade. A questão que se coloca não é o número de anos que se pode viver. A questão que se coloca é a qualidade desses anos que se podem viver. E, de facto, deste ponto de vista, os dados aqui são, sim, substancialmente diferentes daquilo que significa noutros países da Europa, nomeadamente nos países do norte da Europa. Porque nós, em Portugal, temos uma elevada morbilidade associada ao envelhecimento, ou seja, temos uma elevada incidência de doenças e, na maior parte dos casos, várias doenças em simultâneo, justamente a partir desta fronteira dos 65 anos de idade. A ponto de,
Se é verdade que, de facto, nós, com 65 anos de idade, ainda podemos esperar viver em média mais cerca de 20 anos, destes 20 anos, apenas 7 anos serão vividos, em média, sem problemas de saúde que limitem o dia-a-dia. Ou seja, estando condenados, entre aspas, a viver mais 20 anos após os 75, estamos também condenados, sem aspas, a viver destes 20, cerca de 12 anos, 13 anos, com problemas de saúde que limitam o nosso dia-a-dia. Isto foi algo que, de facto, outros países, nomeadamente, insisto, os países do centro e do norte da Europa, já conseguiram aproximar estas curvas, isto é, já conseguiram que, de facto, este número de anos que se vive acima dos 65 seja um número de anos mais saudável. Pelo contrário, em Portugal, nós conseguimos, de facto, hoje estender muito a vida para além dos 75, muito mais daquilo que poderíamos prever em meados do século XX, mas destes anos de extensão para além dos 65, muitos destes anos serão, de facto, vividos com incapacidade. E aqui entro, de facto, na segunda parte da minha intervenção, que é a questão da incapacidade. Portanto, bom, além disso, já agora ficou a saber, enfim, quem atinge 85 anos ainda pode viver, em média, em Portugal, mais 5 anos. Portanto, mas estes 5 anos, em média, destes apenas meio ano poderá ser vivido com algum tipo digamos, de ausência de incapacidade. Portanto, quem atinge os 85 anos, em média, os 5 anos a mais que vai viver, no geral, serão anos, de facto, marcados pela existência de problemas de saúde que limitam o dia-a-dia e que, em muitos casos, se transformam mesmo em incapacidade. Portanto, há aqui uma questão que desde logo se coloca, que é o que fazemos nós, não é só o que faz a sociedade, não é só o que faz a Nacional de Saúde, é o que fazemos nós todos, enquanto cidadãos, para, de facto, preservar os tais 20 anos a mais que temos de expectativa de vida para além dos 75 anos. Porque muitas destas doenças e doenças que poderão gerar incapacidade severa após os 75 anos, muitas destas doenças resultam de condições específicas pelas quais nós também somos responsáveis.